Meus irmãos, esse mês, como já foi pregado, inclusive, hoje pela manhã, pelo reverendo Salomão, nós estamos com um tema, que é o tema sobre a graça de contribuir. E claro que essa graça de contribuir, essa contribuição, em vários aspectos, temos falado, inclusive, também no aspecto financeiro, através dos nossos bens, mas trata-se de um aspecto ainda mais amplo, que não se restringe somente à nossa participação através dos nossos bens materiais. Eu quero falar sobre isso, quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Quero falar sobre a graça de contribuir na obra de Deus, como fez os irmãos da igreja em Antioquia. Capítulo 11 de Atos. Quero que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, do verso 19 ao verso 30. Atos, capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 30. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos, nós aprendemos desde cedo que a graça de Deus é um valor, é um presente, é uma dádiva imerecida. Ninguém pode requerer dos seus méritos, através das suas obras, dos seus feitos, alguma coisa em troca da parte de Deus. É algo que está para além do que nós podemos oferecer a Deus, para além das nossas virtudes, para além da nossa moralidade, para além das nossas boas obras, para além da nossa bondade, ou qualquer coisa que possamos fazer. Meus irmãos, no entanto, a nossa concepção da graça de Deus, ela é muitas vezes restrita, ela circunscreve tantas vezes em somente dois aspectos. Primeiro, em relação à salvação em Jesus Cristo. Nós conhecemos como evangélicos,
como presbiterianos, a noção da graça imerecida quanto ao perdão, quanto à redenção, quanto ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Como diz o autor de Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo: ninguém foi até os céus para buscar a Cristo do alto, ninguém desceu até o Hades para resgatá-lo da morte, porque ele o fez por nós, por livre e espontânea vontade, sem que nós merecêssemos isso. Outro segundo aspecto que nós temos bastante consciência a respeito da graça de Deus, é com relação também às felizes, saborosas, carismáticas bênçãos de Deus que Ele nos concede diariamente, tais como o alimento, a nossa casa onde moramos, o carro que dirigimos, o emprego que nós temos, como nós desfrutamos da saúde, do bem-estar, da família, do casamento. Tudo isso são reconhecimentos de que Deus nos dá, apesar de nós, apesar do que somos. Meus queridos, no entanto, são poucos que consideram a graça de Deus além dessas duas categorias, desses dois aspectos. A Bíblia, no entanto, meus irmãos, ela nos apresenta, pelo menos, mais dois aspectos fundamentais e importantes da graça de Deus na nossa vida. O primeiro, aquele que nós encontramos em Filipenses capítulo 1, 29, a graça de sofrer, a graça de padecer pelo nome de Jesus. Filipenses, o apóstolo Paulo diz: e vos foi dado a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E segundo, a graça de contribuir financeiramente com a igreja do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 1, o apóstolo Paulo introduz esse capítulo, dizendo à igreja: vos fazemos conhecer a graça concedida às igrejas da Macedônia. Que graça foi essa concedida às igrejas da Macedônia? A graça de contribuir com a obra de Deus, porque na sequência o apóstolo Paulo diz assim, que eles contribuíram dentro das suas posses e além dela, além do limite que eles tinham, contribuindo voluntariamente, graciosamente participando dessa bênção e dessa graça, desse privilégio de contribuir com a obra de Deus. Meus irmãos, essas duas características quase sempre esquecidas, do favor imerecido de Deus por nós podemos encontrar aqui nessa igreja de Antioquia, nesse texto que nós lemos nessa noite. Elas estão presentes nessa igreja, no primeiro século da era cristã. Uma igreja, portanto, que constitui aqui uma igreja bastante significativa, uma igreja abençoada por Deus, uma igreja que se torna até mesmo uma igreja de modelo para nós, de uma igreja que vivia na plenitude da graça de Deus, nas manifestações mais diversas daquilo que Deus concedeu a eles imerecidamente. Porque aqui nessa igreja, além dessas duas características, deles sofrerem pelo nome de Cristo, e além também deles poderem ter participado, contribuindo com seus bens, na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja do Senhor, eles tinham também aqui, sem dúvida alguma, as duas outras graças que eu falei para os irmãos, a graça salvadora, a graça também das bênçãos diárias que Deus concedia a eles. Tanto é que eles poderiam e podiam participar da graça de contribuir com o Senhor, porque Deus era aquele que concedia graça no sustento diário na vida de cada um daqueles irmãos. Meus queridos irmãos, veja que então essa igreja é uma igreja que é modelo dessas manifestações graciosas de viver na plenitude da graça de Deus.
O que eu quero aqui compartilhar com todos os irmãos nessa noite? É olharmos aqui para esse texto da palavra de Deus, é presenciarmos, é visualizarmos como a graça de Deus era plena nessa igreja, para que eu, você, cada um de nós, tenhamos o desejo, sejamos também despertados aqui, para querer viver essa plenitude da graça de Deus. Vamos ver isso aqui, veja como sobeja a graça de Deus na vida desses irmãos em Antioquia. Veja como a graça de Deus é repleta naqueles corações. Vamos começar com a primeira graça que podemos identificar nessa igreja de Antioquia. É a graça da salvação que está presente ali. Verso 21, verso 23, é muito evidente e clara que essa graça chegou em primeira mão, em primeiro lugar, na vida daquelas pessoas naquele lugar. Antioquia fica na Síria, meus irmãos, nessa parte aí do Oriente Médio, hoje, que naquela época ainda se constituía uma parte da Ásia Menor, e Antioquia por muitos anos, nos primeiros séculos da era cristã, se constituiu uma igreja, uma cidade, melhor dizendo, que tinha muitos cristãos, muita gente se converteu ali. Hoje, basicamente, é um país, a Síria, a cidade, não existe mais, Antioquia, é um país muçulmano. Mas veja então, como é que a palavra de Deus nos diz que tudo começou. Olha o verso de número 21, diz que quando aquelas pessoas que vieram de Jerusalém, depois da perseguição que foi deflagrada com a morte de Estevão, os discípulos se espalharam por todos os lugares, chegaram lá em Antioquia, e aí começaram a testemunhar, a pregar o nome de Jesus. Pregaram primeiro para os judeus, depois pregaram para os gregos, e aí aquela notícia do evangelho se espalhou por toda a cidade, e o verso 21 diz, e a mão do Senhor estava com eles, com os discípulos, que pregavam o evangelho, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O verso 23 diz que quando Barnabé, ele foi enviado pela igreja de Jerusalém, para que pudesse ir lá auxiliar aquelas pessoas que estavam se convertendo. O texto no verso 23 diz que tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, olha a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Veja, meus irmãos, aquelas pessoas da cidade de Antioquia, elas receberam o grande privilégio de conhecer a graça redentora, a graça salvadora de Cristo. Elas tiveram seus olhos desvendados, foram convencidos pelo Espírito e pelo poder de Deus. Elas tiveram seus corações quebrantados, recebendo o dom gratuito da fé. Que privilégio! Meus irmãos, aqui esse texto nos ensina uma coisa fundamental, que nós devemos confiar na graça de Deus para converter as pessoas a Cristo. Nós não devemos confiar em nós mesmos, na nossa capacidade de pregar, na nossa capacidade de testemunhar, nas estruturas da nossa religião, da nossa igreja, da nossa fé em nós mesmos, mas é a graça e o poder de Deus que atua. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Se não for a mão de Deus, o agir de Deus, meus irmãos, nós não teremos conversões. É Deus que converte o coração do incrédulo, é Deus que dá convencimento, como eu disse, é Deus que abre os olhos, é Deus que escancara a alma do homem pecador, para que ele se ajoelhe, para que ele se curve, para que ele se dobre, para que ele se convença a respeito de quem é Jesus. Pense, meus irmãos, nós às vezes consideramos
as pessoas do ponto de vista daqueles que são mais fáceis e dos que são mais difíceis de crer no Evangelho de Cristo, não é? É ilusão nossa, meus irmãos, porque para Deus não importa se o indivíduo ele já tem uma certa noção do Evangelho, se ele já tem um certo conhecimento, se ele já nasceu acostumado com a mensagem das Escrituras, ou se essa pessoa é uma pessoa que nunca ouviu do Evangelho, ou se ela vive uma vida longe do Senhor, praticando pecados e pecados, ou se ela é uma pessoa moralmente boa e tenta viver um padrão de moralidade elevada, não importa, qualquer um, meus irmãos, para se chegar a Cristo tem que ser o poder do Espírito Santo derramado sobre esse coração para que ele veja, para que ele enxergue. É a mão do Senhor que tem que fazer isso através de nós. Por isso, meus irmãos, nós não podemos confiar em nós, nos nossos talentos, nas nossas capacidades, nos nossos recursos. Precisamos esperar que Deus convença esses corações a respeito da graça do Senhor, para que eles se aproximem diante de Deus. Meus irmãos, eu sei que os irmãos certamente já ouviram histórias, ou mesmo conhecem pessoas, ou ainda os irmãos pessoalmente são provas vivas do que Deus pode fazer, dando convencimento da graça de Deus derramada nos seus corações. Eu estou olhando aqui para alguns irmãos e vendo e lembrando dos testemunhos. Um irmão aqui, por exemplo, me contou que sempre quando uma pessoa convidava ele para que ele fosse à igreja ouvir a palavra de Deus, ele sempre dava uma desculpa. Falava assim, não, é o dia que eu tenho, nessa hora, 7 horas da noite no domingo, eu tenho que ir no Carrefour fazer compra. Eu não é, irmão? Meus irmãos, e quando foi que tomou consciência que, peraí, como é que é a minha vida realmente diante de Deus? Meus queridos, Deus, Ele é aquele que rompe essas barreiras, essas resistências do coração humano com o poder do Espírito de Deus. Meus irmãos, eu confesso a vocês que às vezes eu já preguei o Evangelho para algumas pessoas e que eu tinha a impressão assim, de antemão, eu preguei porque era dever meu pregar, mas eu não acreditava que ia acontecer muita coisa com aquele indivíduo, não. Eu confesso para os irmãos, esse aí não converte nunca. Eu me lembro uma vez que eu fui converter, desculpa, irmão, que eu fui pregar o Evangelho, né, para um homem, e era um moço, assim, era da natureza dele. Eu assim, poucas vezes eu vi não era uma pessoa que estava frequentando a academia e pegando muito peso, não. Ele naturalmente era um homem muito alto, muito forte, né? As características dele, ele trabalhava numa fazenda, gerente de uma fazenda em Minas Gerais, e ele acabou vindo aqui, ele me contou que ele cercando o gado, né? E com aquele ferrão, como é que chama lá, Célio? Aguilhão, não sei se é esse o nome mesmo, o Paulo usa esse termo aqui em Atos dos Apóstolos. E aí o que aconteceu? Um boi muito grande espremeu ele perto da cerca, e aquele ferrão encravou no pé dele, furou bota, furou o pé, os dedos, né? E ele pegou o tétano, e ele ficou muito mal, e veio aqui para Goiânia para se tratar. Foi nesse tempo que eu o conheci e preguei o Evangelho para ele. Eu olhei para aquele homem com a cara, ele tinha uma cara bem ruim, irmãos, eu ficaria meio assustado assim, de olhar para uma pessoa naquelas condições, mas eu preguei o Evangelho, falei, esse aí, e aí eu acabei de falar, ele falou assim, pastor, você vem aqui amanhã de novo? Eu falei, venho, vou, e eu comecei a falar o Evangelho, e aquele homem, e ele foi se quebrantando, Deus foi falando com ele, e o tétano, né, ele produz uma condição que a pessoa fica muito emotiva, né? E eu começava a falar o Evangelho para ele, e ele falou, pastor, não importa, eu estou chorando, eu não consigo segurar as minhas lágrimas, e ele chorava que nem criança.
Meus irmãos, e ele até o dia que ele voltou para a cidade dele, ele diz: olha, eu nunca achei que eu iria vir para cá, ouvir a mensagem do Evangelho e voltar para minha casa completamente diferente. Eu não sei o que aconteceu com esse homem depois, nunca mais tive notícias dele, mas uma coisa eu sei, o Evangelho, a semente do Evangelho atingiu aquele coração. Meus irmãos, veja que está para além de nós, para além do que a nossa capacidade, a nossa eloquência, a nossa condição. Veja que aqui a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos nos alegrar com a salvação das pessoas que chegam a Cristo. Verso 23, esse homem aqui, Barnabé, é um homem especial nas Escrituras. Eu gosto muito da descrição da personalidade desse crente, desse cristão. Era um homem que diz a Bíblia aí, que ele era bom, ele era cheio do Espírito Santo, e era um homem de fé. E a Bíblia diz que então, que quando ele chegou lá no verso 23, ele vendo a graça de Deus, ele se alegrou. No verso 24 diz que muita gente se uniu ao Senhor. Veja, meus irmãos, nós não podemos perder a alegria da salvação. O que pode acontecer comigo, o que pode acontecer com você, é que durante os anos da nossa vida cristã, a gente perde a alegria da salvação. E essa alegria, de perder a alegria da salvação, não é só a salvação que é nossa, que nós recebemos uma vez da parte de Deus, mas é perder a alegria da salvação dos outros, não ter mais esse contentamento, né? Nós não podemos perder essa alegria, sabe por quê? Porque perder essa alegria nos leva a esfriar, a esmorecer na evangelização, no testemunho, de falar de Cristo, de sermos motivados a trazer pessoas aqui à igreja. Se falarmos, por exemplo, numa programação evangelística, se nós não temos a alegria da salvação, nós não teremos a motivação para convidar um amigo, um colega que não conhece o Evangelho, para que ouça o Evangelho. Um dos maiores missionários do século XIX foi Hudson Taylor. E ele pregou o Evangelho, meus irmãos, num país que naquele tempo ainda era muito difícil, na China. Ele conseguiu recrutar mais de 640 missionários, e ele fez uma missão, a missão para o interior da China, e todo mundo que ouvia Hudson Taylor ficava impressionado com a paixão que ele tinha pela salvação das almas. Ele orava e chorava, e a maior alegria dele, ele diz, era ver uma pessoa convertida aos pés do Senhor Jesus. Será que nós temos essa alegria, como Barnabé, de nos alegrarmos com a salvação daqueles que estão longe, perdidos do Senhor? Meus irmãos, aqui nós temos essa graça salvadora. Ela precisa estar presente, não só pelo fato de nós termos recebido essa graça, mas para que ela continue presente, de pessoas que receberão, pessoas que serão alcançadas, pessoas que serão atingidas por essa graça salvadora do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda graça que nós temos aqui na igreja de Antioquia é a graça do sofrimento. Essa aqui nós quase sempre esquecemos dela, e não soa muito bem aos nossos ouvidos entendermos como que o sofrimento pode ser e constituir-se numa graça, num valor imerecido, de um favor de Deus por nós que nós não merecemos. Aquelas pessoas, aqueles irmãos da igreja de Antioquia, elas tiveram o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo, meus irmãos. Elas experimentaram a tribulação por causa do testemunho que elas deram e viveram no Evangelho de Cristo. Elas padeceram por um tempo difícil também que sobreveio ao mundo daquele tempo, daquela época.
Primeiro, o sofrimento aqui, meus irmãos, vem por causa do nosso testemunho. Olha o verso 19, quando nós lemos assim: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Veja que como essa igreja começa. Qual é o início dessa igreja? Antioquia é uma igreja que começa como resultado de uma perseguição lá em Jerusalém, pelo fato de Estevão ter sido morto, apedrejado pelo seu testemunho. Isso então desencadeou uma perseguição generalizada sobre os cristãos, e eles tiveram que sair lá de Antioquia. Saíram de lá, se espalharam por vários lugares, chegaram a Antioquia. E aí então o testemunho daqueles irmãos floresceu naquele lugar. Veja, meus irmãos, isso foi um privilégio. Aqueles discípulos que foram perseguidos, receberam graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, a graça de padecer por Cristo e não somente crer nele. A Bíblia diz isso, meus irmãos. Esse é o ensinamento das Escrituras que nós perdemos quase que completamente de vista nesses dias. Meus irmãos, perseguição, sofrer pelo nome de Cristo é sinônimo, sabe de quê? No nosso meio evangélico, de maldição. Que coisa terrível. Como pervertemos as Escrituras, meus irmãos. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso de número 11, 12, tão claramente, ele disse assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Meus irmãos, nós vivemos num tempo onde o cristianismo, onde o evangélico, esse mundo evangélico, ele vê as perseguições na igreja como uma guerra que nós temos que nos levantar e quase que tomar em armas para lutar contra esse mundo perverso, esse mundo terrível, como se nós tivéssemos que entrar numa cruzada, como foi a vergonha das cruzadas na Idade Média. Meus irmãos, olha para a palavra de Deus, olha para as Escrituras, aqui está, aqueles irmãos saíram de lá, um apedrejado até a morte, os outros perseguidos saíram de lá para não acontecer a mesma coisa. E o que eles estavam fazendo? Testemunhando, pregando para aqueles que os perseguiam, pregando para os incrédulos, pregando para os pagãos, pregando para os idólatras, pregando para a gente que não conhecia nada de Cristo, se alegrando com a graça de Deus. Senhor, nós nos alegramos porque estamos sofrendo por tua causa. Isso tem que gerar em nós gratidão, satisfação, orgulho, meus irmãos, por ter recebido essa graça. É o que a palavra de Deus nos ensina. O sofrimento também vem por causa do governo soberano de Deus. Olha o verso 28, quando nos diz a respeito de profetas que chegaram lá na cidade de Antioquia. Um se chamava Ágabo, e o verso 28 diz que Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Aqueles irmãos de Antioquia, eles padeceram também por necessidades materiais, necessidades que são necessidades das gerais, das quais nós experimentamos e passamos todos os dias, porque foi um tempo de fome, um tempo de miséria. Certamente eles experimentaram a escassez, a falta de suprimentos. Você já pensou passar por um tempo assim? Foi aquele tempo que eles experimentaram, meus irmãos. Nós podemos sofrer, mesmo sobre o governo soberano de Deus, por necessidades. Nós temos passado por um tempo difícil no nosso mundo, não de escassez, não de fome, de miséria, embora de uma certa forma atingindo uma parcela da população de classe inferior, de
pessoas mais necessitadas que têm acometido todas as consequências dessa pandemia do ponto de vista do trabalho, do emprego, do sustento, da panela vazia dentro de casa, certamente. Mas essa não é a nossa realidade, mas sofremos porque perdemos parentes queridos, entes queridos, irmãos aqui da nossa igreja, tempo difícil ainda de pessoas enfermas, o medo, a ansiedade, a preocupação. Veja que tudo isso era uma coisa que abateu e acometeu o mundo daquela época, no que veio a fome e a miséria. Mas isso não deve nos levar, meus irmãos, a desanimar. Isso não deve levar a nós questionarmos o amor de Deus por nós, como ouvimos aqui hoje pela manhã no texto de Malaquias. O Senhor nos ama mesmo? Será que o Senhor nos ama? O primeiro capítulo de Malaquias é o primeiro questionamento do povo de Deus. Meus irmãos, devemos olhar para isso como graça de Deus, como aquele que, mesmo em tempos tão difíceis, Ele continua sustentando a nossa vida. E a última graça que eu quero aqui olhar com os irmãos que está presente nessa igreja de Antioquia, é a graça da contribuição financeira. Verso 29 e 30, o finalzinho aí do capítulo de número 11. Aqueles irmãos obtiveram da parte de Deus o privilégio de contribuir com sua obra através dos recursos e dos bens materiais. A graça se manifestou primeiro na liberalidade em contribuir. Olha o verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Veja que a situação aqui daqueles irmãos não era uma situação favorável. A fome estava para vir, o tempo difícil chegava, meus irmãos, o tempo de escassez. Mas cada um daqueles irmãos, diz aqui a palavra de Deus, cada um tomou a decisão, tomou a iniciativa de ajudar, de contribuir, de cooperar com bens materiais, outros irmãos que estavam com mais necessidade do que eles. Meus irmãos, aqui nós temos o princípio da contribuição, da participação financeira na obra de Deus. Eu vejo, meus irmãos, que muitos de nós usamos de justificativas para nós não contribuirmos com a obra do Senhor. A obra do Senhor ganha uma dimensão ampla, bem ampla aqui, né? Quais são as justificativas que nós usamos para não participar, para não querer essa graça de contribuir? A primeira, geral, é que nós achamos que as nossas necessidades vão ser maiores do que aquilo que Deus nos dá, e aí a gente pensa, não vou conseguir chegar no final do mês, e aí eu vou ter necessidades, por isso eu não posso entregar o meu dízimo, a minha oferta. Essa é a primeira justificação mais geral que nós temos. Essa é uma atitude de falta de fé da nossa parte, que às vezes somos acometidos pela nossa fraqueza. Mas eu quero desafiar você, meu irmão, para dizer que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que promete sustentar com os recursos que Ele mesmo dá, mesmo exigindo de nós que ofereçamos uma parte a Ele. Não tenha dúvida, se Ele é aquele que te deu todas as coisas, 100% do seu sustento, e se Ele requer 10% disso, não significa que você vai passar por carências ou necessidades ou a falta das coisas em virtude dessa exigência e desse querer de Deus sobre você. Segunda justificativa que geralmente eu ouço as pessoas dizerem por que não contribuem, porque é pela falta do convencimento de que o dízimo é bíblico. Algumas pessoas ainda têm muita dúvida em relação à questão dos dízimos, né, principalmente. Eu conheço pessoas de igreja, né, de 30 anos, 40 anos de igreja, e que têm a dúvida até hoje sobre se o dízimo é bíblico ou não. Essas pessoas geralmente dizem assim, o dízimo ele fazia parte
do contexto do Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele foi abolido, porque nós não encontramos mais mandamentos explícitos a respeito da nossa contribuição financeira na forma de dízimo. E eu digo, Você já leu Mateus 23, 23? Abra sua Bíblia lá. Mateus 23, 23. Você vai ver que é um texto muito explícito para dizer que o dízimo continua. Quando Jesus, nesse texto, ensina que aspectos da lei, elas permanecem na nova aliança. Que aspectos são esses? Justiça, misericórdia, fé. Permanece. Estava lá no Antigo Testamento, era necessário justiça, era necessário misericórdia, era necessário fé. Permanece no Novo Testamento também. Precisamos viver na justiça do Senhor, na misericórdia do Senhor e na fé no Senhor. É requisito, é preceito de Deus para a nossa vida. E o dízimo também, porque aí o texto nos diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção no final do versículo. Devíeis, porém, fazer essas coisas o quê? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo. E veja aqui, meus irmãos, por que Jesus usa aqui o fato de que eles eram rigorosos? Ele está falando dos legalistas, fariseus, judeus, diante de Deus e no cumprimento da lei. Eles eram rigorosos no dízimo, davam em detalhes. É por isso que Jesus cita aqui hortelã, endro e cominho. Hortelã nós conhecemos muito bem, né? Os irmãos têm um hortelã lá no fundo do quintal? Tem, dona Marina? Um hortelãzinho lá, não? Vai comprar, né? Conhece bem. Agora o endro. Os irmãos conhecem o endro? É uma hortaliça também, né? Que aromática, inclusive, né? Simples, cominho. Irmãos, se os irmãos me convidarem porventura para jantar, almoçar na casa dos irmãos, não ponha cominho na comida. Eu fujo, corro de cominho, não gosto de maneira nenhuma. Coisas simples, temperos, hortaliças. E o judeu, o fariseu, rigoroso, eu dou o dízimo até disso, mas eles eram negligentes no quê? Na misericórdia, na justiça, na fé. Mas Jesus não aboliu o dízimo, porque ele diz, olha, vocês devem fazer essas coisas, sem omitir o dízimo. Meus irmãos, é um ensino tão claro nas Escrituras. A graça aqui se manifestou também na vida daqueles irmãos, na generosidade em contribuir com a obra de Deus. O verso 30 diz assim, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. A liderança da igreja, ela tinha a boa fé por parte dos membros daquela igreja em Antioquia para conduzir e administrar os bens. As pessoas não ficavam boicotando a liderança no que diz respeito à forma como ela deveria administrar aqueles bens. Portanto, meus irmãos, nós não devemos ter uma atitude de oposição na contribuição, na nossa participação, de ofertarmos, dizimarmos, mas nós devemos ser generosos. No século XIX, um pastor presbiteriano que sentiu o chamado de ser um missionário e levar o evangelho lá na China também, chamado Jonathan Goforth. Ele estava numa fase de arrecadar recursos para que ele pudesse ir para a China pregar o evangelho. E ele desafiou um presbitério em Toronto, no Canadá, que existia ali, para que aquele concílio de igrejas contribuísse com ele, ajudasse no sustento missionário dele, para que ele fosse pregar o evangelho lá na China.
E aí, então, marcaram o dia que ele estaria lá na cidade de Toronto para reunir com aquele concílio, com os pastores daquelas igrejas, para que eles pudessem decidir se iriam ou não contribuir com o sustento missionário daquele pastor. E aí um dos pastores daquele concílio, que vinha de uma cidade do interior do Canadá, ele se opôs, ele disse, olha, eu acho que isso não deve ser o investimento da igreja, com esse tipo de trabalho. Eu vou lá em Toronto, me opor a esse sustento por parte das nossas igrejas. E ele disse, eu vou lá também porque eu estou precisando de um casaco, eu vou comprar um casaco, porque Toronto os irmãos, tinha a irmã da nossa irmã Janaína, esteve aqui no final de dezembro, mora no Canadá, os irmãos sabem que lá é muito frio, e ele disse assim, olha, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, vou me opor e vou comprar o casaco. E aí, meus irmãos, uma coisa extraordinária aconteceu, quando aquele irmão começou a pregar o Evangelho, ungido pelo Espírito de Deus, aquele homem, ele mesmo testificou, ele disse assim, aquele pastor atrapalhou os meus planos. Quanto mais eu ouvi a sua pregação, mais o meu coração foi se quebrantando, ao mesmo tempo vibrando de entusiasmo pela obra de Deus. E quando ele terminou aquele momento, eu terminei também em prantos diante do Senhor. Resultado: primeiro, ele não se opôs, ele votou a favor. Segundo, o dinheiro do casaco foi para o fundo missionário, não comprou o casaco. Meus irmãos, tomara que Deus mude os nossos planos, que Deus toque nos nossos corações, os nossos planos de interesses próprios, para sermos participantes dessa plenitude da graça de Deus, que a graça do Senhor, ela se manifeste na vida de cada um de nós, na vida da nossa igreja, como foi lá na igreja de Antioquia, de maneira múltipla, variada, abundante, plena, na salvação, no sofrimento, na contribuição, meus irmãos. Minha oração é para que você viva plenamente, inteiramente na graça do nosso Senhor, do nosso Deus, que a sua vida seja um reflexo da graça de Deus, que você se alimente da graça, que você beba da graça, que você nade de braçada na graça, tudo seja graça na sua vida, porque essa era a vida do apóstolo Paulo. Se tem um indivíduo que a gente pode dizer que vivia, tudo para ele era a graça de Deus, era o apóstolo Paulo. Que você e eu aprendamos isso, e vivamos essa vida plena da graça de Deus sobre nós.